Nesse vídeo, nós iremos explorar o que é o procedimento de otimização por parcimônia em cladística. Esse procedimento ele é usado na etapa de avaliação e seleção de hipóteses no que nós chamamos de lógica da inferência filogenética. É nessa etapa onde eu verifico qual hipótese ou qual topologia explica melhor as minhas evidências ou que explica melhor os caracteres que eu compilei na fase de obtenção de dados e codificação de dados. Muito bem, vamos ver como nós justificamos novamente esse princípio aplicado no método cladístico. O princípio de parcimônia é um princípio de minimização que oferece uma forma de explicar de maneira genealógica a distribuição dos estados de caráter. Observe que para esses estados de caráter eu poderia explicar de duas formas. Eu poderia explicar dizendo que cada uma das linhagens em questão adquiriram suas características independentemente, ou eu posso acreditar que há uma relação de parentesco entre ancestrais e descendentes e que características são adquiridas ao longo da evolução e compartilhada entre duas ou mais linhagens. Nesse caso, eu optaria por essa solução aqui, onde eu postulo que as transformações ocorreram em ancestrais hipotéticos das linhagens em questão. Então, esse procedimento de minimização promove uma explicação genealógica para a distribuição dos estados de caráter. E essa justificativa desse princípio de parcimônia, que é aplicado em outras áreas da ciência, em cladística, para explicar a distribuição de estados de caráter. Muito bem, vamos observar esse caso. Eu tenho uma matriz com uma série de terminais, eu tenho um único caráter e eu tenho a seguinte distribuição de caráter. Eu tenho A com 1, J com 1, F com 1, e a minha reconstrução para essa topologia, reconstrução 1, postula duas transformações para explicar que A possui 1 e J possui 1. Eu estou usando essa notação aqui, né? Triângulo cheio igual a 1, triângulo vazio igual a 0. Eu vou adotar isso ao longo dessa explicação. E eu postulo uma outra transformação aqui. Então, três transformações para explicar a distribuição desses estados de caráter. Alternativamente, eu posso explicar a mesma distribuição dos estados de caráter postulando uma transformação aqui e uma transformação aqui. E assumindo que A e J possuem estado zero, porque houve uma transformação nessa região do diagrama aqui. Nesse caso, eu tenho duas transformações. Pelo princípio de parcimônia, como 2 é menor que 3, eu deveria selecionar essa otimização de estados de caráter, porque ela está de acordo com o princípio que eu adotei como critério de otimização deste método. Muito bem, vamos ver como é que isso funciona quando eu coloco em cena todas as soluções possíveis para 5 terminais. Nesse caso aqui, eu tenho a seguinte distribuição de estados, eu tenho 0 para Z, 0 para D, todos os demais com 1, e eu tenho 15 topologias, que é o número de topologias possíveis para 5 terminais. Observe que a topologia 9, a topologia 12 e a topologia 15 explicam a distribuição desses estados de caráter postulando uma única transformação, ao passo que as demais têm que postular duas para explicar a mesma distribuição de estados de caráter. Nesse caso, o princípio de parcimônia selecionaria estas opções aqui. Vamos entender o que eu chamo de caráter informativo e caráter não informativo, dentro do contexto de conteúdo informativo de caracteres em cladística. Eu tenho novamente 5 terminais, eu tenho um único caráter, e observe que, de novo, eu tenho uma transformação para as topologias 9, 12 e 15, ao passo que as demais postulam duas transformações para explicar que Z tem 0, D tem 0 e as demais têm 1. Nesse caso, observe que o meu critério, que minimiza o número de transformações, ou que sugere que eu deva selecionar as hipóteses que postulam um menor número de transformações, esse critério me permite selecionar um conjunto dentre o universo possível de soluções. Então, quando isso é possível, eu digo que o caráter é informativo.
Vamos entender o que é um caráter não informativo. É justamente o oposto. Aqui eu tenho o caráter 2, eu tenho a distribuição de estados de caráter onde 0 está presente em B e todos os demais possuem 1. Para todas as topologias existentes, ou seja, possíveis para 5 terminais, eu postulo uma única transformação no ramo terminal que liga B a um nó, certo? Então não existe nenhuma hipótese que explica melhor ou pior a distribuição desses estados de caráter de acordo com o critério que eu adotei inicialmente. Então, quando não tem ou não é possível selecionar, de acordo com algum critério, esse caráter é dito como sendo não informativo. Muito bem, vamos agora operacionalmente ver como que nós otimizamos estados de caráter em topologias. Observe aqui que eu tenho uma série de terminais, tenho um único caráter, e é sempre bom eu usar aqueles terminais, começar com os terminais que possuem o estado que tem a menor frequência. Se eu olhar aqui, eu vou ver que B, C, I e F possuem 1. Todos os demais possuem 0. Então, uma forma de explicar a distribuição desses estados de caráter nessa topologia, ou seja, hipotetizar uma reconstrução, que eu vou chamar de reconstrução 1, é postular que houve uma transformação aqui, certo? Uma outra transformação aqui, onde daqui para cá todo mundo tem 1, daqui para cá todo mundo tem 0, daqui para cá todo mundo tem 1, daqui para cá todo mundo tem 0. Então eu explico usando duas transformações porque I e E possuem 1, C e B possuem 1, todos os demais possuem 0, e o diagrama que representa a relação entre eles é essa. Mas notem que eu poderia explicar isso de uma outra forma, e agora eu vou usar um círculo ao invés de um losango. Eu poderia postular uma transformação aqui, sugerindo que todo mundo daqui para cá tem 0, daqui para cá tem 1, e uma outra transformação aqui, postulando que todo mundo daqui para lá tem 1, todo mundo daqui para cá tem 0. Observe que, neste caso, eu tenho duas transformações que explicam da mesma forma a distribuição dos estados de caráter para os terminais em questão. Nesse caso, eu tenho o que nós chamamos de otimizações igualmente parcimoniosas. E vocês devem estar atentos a isso, porque observem que elas ocorrem em lugares distintos do diagrama. Isso tem implicações quando nós formos estudar evolução de caracteres. Mas o fato é que eu não tenho como selecionar entre uma e outra. Elas são igualmente parcimoniosas, elas têm idêntico valor diante do critério que eu adotei no início da minha análise. Muito bem, vamos ver agora como que nós computamos o custo de uma topologia com relação à distribuição de estados de caráter para um conjunto de caracteres. Então vamos ver aqui, eu tenho o caráter 1, onde eu tenho 0 para A, certo? E os demais possuem 1. Muito bem, a transformação aqui. Eu tenho o caráter 2, onde D e E possuem 0 e os demais possuem 1. Então esse é o caráter 1, esse é o caráter 2, e agora eu tenho aqui mais uma transformação para explicar por que C tem 0 e os demais têm 1. O custo dessa topologia é 3, ou ela tem 3 passos. É uma outra forma de se referir ao custo de uma topologia. Notem que eu posso usar esse exercício e aplicar o mesmo raciocínio para todas as topologias possíveis e verificar o custo de cada uma das topologias e selecionar a topologia que tem um custo menor. Vamos ver esse caso aqui. Nesse caso aqui eu tenho 5 terminais, 3 caracteres e eu tenho 2 diagramas. Vamos ver como que essa observação é explicada por esse diagrama usando o procedimento de otimização. Então eu tenho uma transformação aqui, certo? Onde A tem 0, todo mundo tem 1, vou chamar de 1. Eu tenho outra transformação aqui, onde D e E possuem 0, todo mundo possui 1. E agora eu tenho que explicar a distribuição do caráter 3, onde
eu tenho C possuindo 1, esse é o caráter 2, e D possuindo 1, nesse diagrama. Esse é o caráter 3. Essa é a forma de eu explicar. Eu poderia assumir que a transformação ocorreu aqui e houve uma outra transformação aqui, nesses dois pontos do diagrama, igualmente parcimoniosa. Então, vamos, por hora, assumir que o custo dessa transformação é 4. Agora, observe aqui. Nesse caso aqui, eu tenho uma transformação aqui para o caráter 1, novamente, certo? E ela é idêntico, caráter 1. O caráter 2, agora, é explicado pelo fato de que D e E possuem que estado? Possuem estado 0, certo? Esse é o caráter número 2. E aqui eu tenho o caráter número 3, postulando que C e E possuem o estado 1. Muito bem, esse é o meu caráter 3. O caráter 3 tinha 2 passos aqui, ele passa a ter 1. O caráter 2 tinha 1 passo aqui, ele passa a ter 2 passos aqui. O custo dessa topologia é 4. Então, da mesma forma que eu não poderia escolher entre otimizações porque elas eram igualmente parcimoniosas, topologias também são, ou reconstruções levam a topologias igualmente parcimoniosas, ou seja, essas duas hipóteses explicam de forma idêntica, de acordo com o meu critério, a minha matriz. Então, isso é o que nós chamamos de topologias igualmente parcimoniosas. Espero que vocês tenham entendido otimização, informação de caracteres e topologias e reconstruções igualmente parcimoniosas. Vamos lá. Agora, como eu disse a vocês, dentre o universo possível de soluções, aquelas duas topologias se referiam apenas a duas delas dentre as 15 possíveis, ou seja, topologias igualmente parcimoniosas.